Fala aí, meus queridos e minhas queridas do Toque Passa. Palmeiras campeão da Libertadores 2020 em 2021, depois de vencer por 1-0 com gol aos 53 minutos do segundo tempo. O Palmeiras conseguiu ganhar do Santos em pleno Maracanã. Meio inacreditável o jogo, né? Tipo, um jogo que a gente pode dizer com certa tranquilidade que não foi dos melhores, mas com certeza teve muita emoção. Antes de começar a comentar, queria que já você aí deixasse o seu like, o seu dislike. Qual foi o melhor jogador da partida? Deixa aí qual foi o pior jogador da partida. Você acha que o Palmeiras mereceu realmente ganhar este título ou não? E aí, o Cuca teve uma participação decisiva nesse jogo? É muito curioso que, para mim, o jogo inteiro passa muito pela atitude do Cuca desde o início, indo até o final. Vamos lá, rapidamente falar sobre o título em si. É um título inquestionável do Palmeiras, de uma campanha inquestionável também, tendo entre várias das partidas a melhor campanha que o Palmeiras fez no início da Libertadores, e também uma partida memorável contra o River Plate, que por pouco não acabou tendo a virada completa na partida de volta, mas a partida tão genial que o Palmeiras fez no começo, na ida, trouxe este resultado para a volta. E nessa decisão de jogo único no Maracanã, mais uma, né, a terceira, se eu não me engano, teve a primeira Boca e River, agora depois Flamengo e River, e agora a gente tem finalmente o Palmeiras e o Santos no Maracanã, infelizmente sem público, mas não tanto, né? Tinham bem ali umas 5 mil pessoas aglomeradas na torcida. Cara, eu acho que vamos começar primeiro falando sobre as escalações. Eu acho que a atuação dos dois times em si foi muito dentro do esperado, né? Um jogo muito fraco tecnicamente, né? Dois times pouquíssimo inspirados, e só a partir dos 35 minutos do segundo tempo a gente começou a ver alguma coisa a mais acontecer. O Palmeiras, de fato, muito sólido defensivamente, conseguiu anular muito bem, para mim, os três principais jogadores do Santos, né? Principalmente o Soteldo. O Marinho, vez ou outra, ainda conseguia fazer alguma coisa, tinha algum espaço, mas ele estava mal no jogo, né? Ele teve chances de fazer alguns lances, mas não conseguiu completar. E o outro jogador que para mim era o fiel da balança ali no meio era o Pituca, que junto com o Gabriel Menino poderia mudar o meio-campo dos dois times, né? E eu acho que o Pituca foi muito bem marcado quando conseguia levar a bola para frente, participou das principais jogadas de ofensividade assim do Santos, inclusive uma num chute do Felipe Jonatas muito próximo do gol do Weverton, e teve uma atuação muito segurada, né, por causa do avanço, principalmente, do Rafael Veiga, que em muitos momentos foi para frente. O Gabriel Menino começou a aparecer mais no segundo tempo, mas o Gabriel Menino ficou caindo muito para a direita. A gente viu claramente que o Marcos Rocha não subiu tudo que poderia subir, com medo ali do Felipe Jonathan, e também acabando segurando o Soteldo quando o Soteldo estava caindo ali pelo lado direito do Palmeiras. No geral, gente, foi um jogo fraco tecnicamente. Eu acho que a emoção, o nervosismo explica bastante, sim, mas é muito pela competência também tática deste Palmeiras do Abel Ferreira de querer segurar o jogo dessa forma. É assim que esse Palmeiras joga, ele realmente amarra o jogo. Aqui, ele não conseguiu armar nenhum dos seus contra-ataques, nenhuma das suas jogadas em verticalidade, em velocidade, muito pela boa composição do time que o Cuca colocou, né? A partir do momento que ele colocou o Sandri no meio campo, a gente viu um jogo muito mais amarrado, uma zaga, Lucas Veríssimo em uma boa partida, excelente partida. Mesmo o Pará, até chegar no final do jogo, estava tendo uma partida ok, apesar do Rony conseguir escapar uma vez ou outra, mas nada que o Vinha não tenha sofrido, por exemplo, com o próprio Marinho, né? Então, mas o miolo da zaga eu acho que foi muito bem ali na frente para segurar, principalmente o Luiz Adriano, que não teve nenhuma chance, praticamente não teve nenhuma chance. O Palmeiras viu as suas pouquíssimas chances aparecerem quando o Gabriel Menino chegou, e depois quando teve o último lance do jogo, numa bobeira ali do time inteiro. Acho que é um jogo que é a cara desse Palmeiras mesmo. Aquela partida do River Plate é uma exceção à regra de tudo que o Palmeiras apresentou, e esse time do Abel Ferreira é um time que está em evolução ainda, né? Tipo, tem muito potencial para virar um time melhor. Ainda não aproveita o potencial dos jogadores que tem ali dentro. Não aproveita.
É um time que é sólido, muito sólido defensivamente, melhorou muito a sua verticalidade e conseguiu resultados incríveis. Este título é histórico pela fase do Palmeiras, pela forma como ele foi conseguido, e eu acho que principalmente pelo momento, pela alteração que acabou acontecendo ali no meio do jogo. O Rony é o grande jogador do Palmeiras na Libertadores e eu acho muito difícil a gente dizer o contrário disso, né? Mais uma assistência decisiva, é um cara que correu o tempo inteiro, é um cara que ajudou muito na marcação, voltou muito e foi extremamente decisivo de novo. E se o Abel Ferreira merece todos os elogios, né, pela solidez do seu time, que ainda não tem necessariamente aquela ofensividade que poderia ter pelas características dos jogadores que tem, ele conseguiu mudar o jogo com uma alteração, né, colocando ali o Breno Lopes, que fez o gol mais importante dos últimos 20 anos da história do Palmeiras. Simples assim, né? E essa jogada, essa alteração é curiosa que ela veio tardiamente. O Palmeiras era o time que realmente não queria jogar. Dava pra ver claramente isso. Um time que se preocupou no primeiro, no segundo e no terceiro momento em defender. E depois ele ia pensar o que ia fazer. E sempre foi assim o Palmeiras. Isso não é uma crítica. É o estilo do Palmeiras jogar. Porém, ele estava menos ofensivo do que o normal. E com o passar do tempo, no segundo tempo, a gente viu o Santos crescer, ter mais chances. Felipe Jonathan quase fez um golaço. E a gente viu o Soteldo começar a ficar um pouco mais solto, o Marinho um pouco mais solto também. Mas nada que realmente acabasse perigando ali na frente do gol do gol do Everton. E isso começou a acontecer. Essas alterações começaram a acontecer de ofensividade quando o Cuca teve a coragem de realmente mudar o time. Vou tirar esse meio-campo dessa solidez que existe hoje, do jogo preso no meio-campo que está aqui hoje, mais de 30 faltas no jogo, um jogo muito pegado, muito nervoso. E colocou o Lucas Braga. As coisas começaram a fluir. Naturalmente, o Palmeiras também acabou conseguindo uma ou duas infiltrações ali dentro da área, porque o time estava um pouco mais aberto. Mas o Santos estava melhor. O Santos estava melhor no jogo. O Santos estava conseguindo chegar mais na frente, ter mais espaços. O jogo estava começando a ficar mais corrido. E claramente por uma intenção do Cuca tática, onde ele conseguiu fazer a coisa certa. Eis que a bola vai para a lateral e o Cuca tenta segurar a bola junto com o Marcos Rocha, seu ex-jogador de Atlético Mineiro, que inclusive ganhou o título da Libertadores com o Cuca lá no Atlético Mineiro. E acontece uma confusão completamente desnecessária na lateral do campo. O Cuca é justamente expulso, porque ele não tem nada que ficar pegando na bola ou ficar impedindo que alguém pegue a bola. E 5 minutos de confusão ali no meio, o time do Santos se desconcentra, de fato foi isso que aconteceu. E o Cuca é novamente decisivo, tirando basicamente a concentração do time. Óbvio que isso não justifica os jogadores estarem desconcentrados. Faltava ali 3, 4 minutos para acabar o jogo. Já aos 53 do segundo tempo. E a gente vê o Rony num lançamento quase na intermediária, muito longe, nas costas do Pará. O Breno Lopes faz um gol meio inacreditável, né? De história de filme, realmente. Ele que tinha acabado de entrar no lugar do Gabriel Menino, dos jogadores mais importantes do Palmeiras, em toda a campanha da Libertadores, talvez o grande destaque do jogo do River Plate, e ele entra aqui, já tinha marcado no jogo da rodada do Campeonato Brasileiro, colocado pelo Abel Ferreira, ele entra, faz o gol e dá o título do Palmeiras, que agora vai em busca do Mundial contra o Bayern de Munique. É impressionante a história que aconteceu aqui. Acho que o palmeirense tem que mais do que comemorar, é um título histórico, é o bicampeonato do torneio mais importante da América do Sul. E vejo esse time do Palmeiras em evolução ainda, né? Ele é um time que pode mais, tecnicamente, que pode mais taticamente. Mas o poder mais não impede desse título ser histórico, dessa campanha ser histórica e, obviamente, da torcida comemorar muito. É o estilo que o Abel Ferreira sabe jogar hoje em dia e montou esse time. Tem muito daqui pra frente para o que acontecer com esse Palmeiras, caso essas ideias sejam evoluídas, como me parece que o Abel Ferreira entende um pouco mais de futebol para conseguir evoluir esse time. Tomara que vá além. Tomara. Tem muitos jogadores lá que podem fazer isso, inclusive na base do Palmeiras, Gabriel Menino, Gabriel Veron, que não entrou porque sentiu. Então, tem muito o que esse Palmeiras fazer. E apesar, sim, o jogo foi chato, o jogo foi fraco tecnicamente. Eu não esperava nada que fosse uma final lá, toma lá da cá, porque são dois técnicos que são muito bons e muito seguros no que estão fazendo. O Cuca não é mais aquele técnico maluco tecnicamente, taticamente. Porém, a gente viu que num deslize no meio da final, isso tudo aconteceu.
É difícil não colocar isso na conta do Cuca. Eu acho que tem que estar na conta dele mesmo, a desconcentração do time. Mas o time não poderia ter feito aquilo, o Pará não poderia ter se desconcentrado, mas para alguém ganhar, o outro tem que perder, não é mesmo? Então, eu acho que o jogo foi tão equilibrado quanto as expectativas mostravam, e realmente é um jogo que o detalhe ia definir. E foi totalmente o que acabou acontecendo aqui neste jogo, nesta final que deu o título ao Palmeiras. Quero saber da sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa final da Libertadores entre Palmeiras e Santos. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!